Oi, e aí, ouvinte, estamos aí de volta. Dia desses aí eu postei um vídeo perguntando por que que o Ciro não é o nosso rei persa, né? Por que que ele não invade lá a Babilônia e liberta os judeus? Bem, eu vou fazer aqui uma parte 2 só para reforçar, porque saiu ontem, finalmente saiu a transmissão, uma semana depois do encontro, do debate do Ciro com o Aldo, mediado pelo Fausto Oliveira, lançamento da Frente Soberana, né? E foi organizado o evento pelo Comunhão Popular, Frente Sol da Pátria, DV da Esperança e o Quinto Movimento. E aí teve cobertura do Disparada. Saiu com uma semana de atraso, né? Então esse vídeo aqui eu também vou botar ele para sair. Eu tô gravando hoje, mas vou botar ele para sair com uma semana de atraso. Vou até gravar um outro depois que vai sair antes, só para entrar no ritmo dos atrasos. O atraso, né, cara? Brasil e seus atrasos, né? Depois eu quero falar um pouco sobre isso também. Essa ideia que o Darcy Ribeiro e muita gente junto com ele fala, né, que o Brasil vive numa composição entre modernidade e atraso, né? Assim como eu sou crítico do uso que se faz, pelo menos, da ideia de civilização, eu também sou crítico do uso que se faz dessa ideia de atraso e de dependência. Eu acho que são termos inadequados, né? Mas então, esse saiu, né? Esse vídeo aí da Frente Soberana, e o meu objetivo aqui é comentar. Primeiro de tudo, como eu já disse, eu votei no Ciro nas duas últimas eleições, mas sinceramente, nessa última, se tivesse saído o Aldo de presidente, eu votava no Aldo, né? E eu não moro em São Paulo, então eu não pude votar nele para senador, nem no Farinazo para deputado. Mas para mim também o Farinazo está muitos degraus abaixo do Aldo. O Aldo, para mim, ele está lá em cima, assim. Não sei se está no ideal, não. Tipo, se o Dr. Enéas fosse vivo, eu acho que o Dr. Enéas estaria acima do Aldo, mas o Aldo é muito bom, né? E nesse dia eu acho que ficou um pouco claro, assim, pelo menos para mim, né? Para quem acompanha, né? Para quem já está há um tempo assim acompanhando tanto o Ciro quanto o Aldo, acho que isso aí ficou os dois ali um ao lado do outro. Com mediação com o público, eu acho que ficou mais claro ainda a superioridade do Aldo, né? Para quem não acompanha, com certeza o Aldo pareceu inferior por vários motivos, né? O microfone dele estava ruim, inclusive, mas além disso ele fala mais baixo, né? Fala mais devagar também, então assim, ele tem menos presença, né? Ele é menos espalhafatoso, menos espetaculoso, né? Ele não é um cartaz de neon, ele é quase uma cartolina ou uma placa de madeira, uma coisa assim, né? Um cordel. Ele é uma coisa menos chamativa, né? Mas o conteúdo, a assertividade, a pontaria dele, eu acho bem melhor. E a correção, né? Acho que ele tem respostas mais corretas. Então, meu objetivo aqui é fazer esse comparativo, mas não com o objetivo de dizer, tipo assim, tira o Ciro disso aí, deixa só o Aldo. Ou então, tipo assim, eu sou do time Aldo, você que é do time Ciro aí, vai a merda. Não, não é esse o objetivo não, porque acho que essas divisões, elas são desnecessárias e contraproducentes. Mas aquilo ali foi um debate, né? Pode não ter parecido, mas a proposta é que fosse um debate, né? E debate, cara, se tem diferenças, elas têm que ser debatidas, né? E eu, pelo menos, eu não gosto de. Eu não acho que seja uma estratégia inteligente você ficar jogando as coisas para debaixo do tapete, sabe? É claro que tem hora que você tem que relevar certas coisas, e tem momentos, como o próprio comandante Farinazo fala, né? Que ele não dá conta, ele não pode abarcar o mundo com as pernas, né? Então, ele é um só. Ele tem que escolher onde é que ele vai martelar, né?
qual é as causas que ele vai pegar para lutar, e as outras ele meio que faz ouvido de mercador, né? Eu acho que isso faz parte. Mas fingir que não existem certas diferenças, isso aí é contraproducente. O que pode acontecer é tipo assim: você abre mão de certos confrontos numa hora em que você precisa fazer uma aliança contra um inimigo comum. E aí você faz um acordo, né? Que é tipo assim, igual os alemães e os russos fizeram lá, né? Esqueci agora o nome, aquela palavra também europeu do norte, aqueles idioma doido deles lá. Rissentrop, sei lá, Otrop, Patropi, sei lá, Bergkamp, algum nome aí. Tem um tratado aí que os russos e os alemães fizeram. Eu sei o nome, é porque eu esqueci. Eu estou aproveitando para frescar com os idiomas nórdicos, saxônicos e eslávicos aí. Eu não acho feios, não, mas só tô frescando mesmo, né? Sem objetivos. Mas enfim, você às vezes faz isso, né, cara? Você faz um acordo de cooperação momentâneo, temporário, para bater no inimigo comum, mas sabendo, ó, depois que derrotar ele, aí nós briga, tá? Então, assim, você não finge que não tem uma diferença. Você só guarda a diferença por um canto. Ó, não vamos brigar sobre isso aqui por enquanto, não, porque a gente tem que enfrentar aquele inimigo comum. Mas depois a gente vai brigar sobre isso aqui, né? E quando eu falo brigar, não necessariamente é no sentido belicoso, muito menos violento, nem é necessariamente no sentido de disputar para ver quem ganha no pau. Não, acho que o objetivo tem que ser o seguinte, cara, é a verdade, o que é melhor para o Brasil, né? Tem que olhar isso aí. Com base nisso, a gente tem que debater, ser claro, né? Então, eu tenho uma posição parecida com a do Nildo Oritz, né? O Nildo Oritz fala isso, que tá faltando crítica, né? Não tá faltando só autocrítica, tá faltando crítica. Tipo, a galera não tá colocando as coisas na mesa, né? Tá, beleza. Eu sou nacionalista, você é nacionalista, aquele ali é nacionalista, beleza, massa. Mas ele aqui é nacionalista verde, eu sou nacionalista azul, ele é nacionalista vermelho. E aí? Vai ficar fingindo que tá todo mundo da mesma cor? Para onde é que vai um movimento desse que você não sabe exatamente quem é que está andando do seu lado? Você não coloca na mesa o que está em jogo, o que cada um pensa e tal, né? É nesse sentido que eu estou discutindo aqui a diferença do Ciro para o Aldo, né? E por que eu acho o Aldo muito superior? Bom, resumidamente, eu diria que o Aldo representa o Brasil profundo e o Ciro representa o litoral. O Aldo representa os momentos de centralidade política do Brasil. Lembrando, né, isso aqui vocês podem ver outros canais aí que explicam melhor. A centralidade política no Brasil não necessariamente significa uma centralidade administrativa, né, não um centralismo administrativo, mas às vezes é uma descentralização administrativa precisa de um centralismo político. Né? Isso é o que a gente vê Brasil colônia, né? Vou usar esse termo para simplificar a América Portuguesa. O Dom Pedro II, pelo menos na época ali do começo ali, quando vai derrota ali a Farroupilha e tal, né? O saquaremismo ali, Partido Conservador, era Vargas e o regime militar, né? Esse período entre o Vargas e o regime militar, você ainda percebe um centralismo, né? A coisa não avacalhou tanto também, né? Então, para mim, o Aldo está representando isso aí, e já o Ciro está representando as eras mais de descentralização, as eras mais democráticas, mais liberais. Né? Então, seria o período regencial, República Velha, a redemocratização, apesar de que a redemocratização ainda é um período bacana, por isso que o Ciro ainda é bacana, né? Eu acho que ele está mais ligado a isso aí, né? Ele está mais ligado a JK, Jango, Brizola, essa galera. E o Ciro, ele é uma figura central na redemocratização aí depois do Figueiredo, né? Eu acho até mais que o Aldo.
Você não ouve falar tanto assim do Aldo, né, na redemocratização. Você ouve falar dele na época do governo Lula como ministro de várias pastas e tal. Já a atuação do Ciro foi na época Itamar Franco, a criação do PSDB, e durante os governos PT ele também foi ministro e tal, mas o tipo de pastas e o tipo de medidas implementadas por essas pastas, você percebe que tem uma diferença na atuação do Ciro e do Aldo, né? E aqui eu também, além de eu não estar colocando uma divisão, muito menos estou colocando aqui a atuação do Ciro como algo ruim necessariamente. O problema é que eu acho insuficiente e tem certas insuficiências, cara, que se elas não forem bem analisadas e se você não fizer as devidas correções, elas podem se tornar defeitos, podem se tornar sabotagem, se liga? Por exemplo, pega um cara que seria um ótimo ministro da cultura. O cara seria um ótimo ministro da cultura. Se colocar ele no Ministério da Cultura, ele é ótimo. Mas se você pegar esse cara e botar ele para ser presidente, ou para ser ministro da Economia, ou para ser embaixador num país-chave, alguma coisa assim, esse cara ele pode se tornar o fator de desagregação, de destruição, de falência total do país, se liga? Então, você tem que avaliar bem qual é o papel de uma pessoa, qual é o talento daquela pessoa, onde é que ela atua bem, o que é que ela faz de bom, né? E bota ela para fazer aquilo ali, só aquilo ali. Agora, se for uma pessoa mais versátil e tal, aí beleza, aí pode colocar aqui, ali e tal. E, inclusive, eu acho que nós estamos falando disso, né? De dois caras que são versáteis, né? Tanto o Ciro como o Aldo, mas eu acho que o Aldo é mais versátil. Eu acho que o Ciro, ele faz isso, né? Ele procura abarcar o mundo com as próprias pernas e tal, e ele não tem esse talento todo para tudo, se liga? Por exemplo, quando ele vai falar de tópicos culturais, morais, religiosos, não, o Aldo nada de braçada na frente dele ali. Vai 7-1. O Ciro fala menos e fala bem melhor. Fala bem menos, fala bem melhor. O Ciro fala. Quanto mais fala, mais coisa estranha aparece, né? Por exemplo, nesse dia aí, desse lançamento da Frente Soberana. Primeiro, aí eu vou aproveitar aqui e comentar de fato, né, o evento, foi o que motivou isso aqui foi a confirmação dos meus maus juízos sobre o Ciro, né? Mas tem coisa boa também, cara. Eu fiz essa introdução gigantesca antes de entrar nesse ponto, para não parecer que eu estou detonando o Ciro, entendeu? Porque eu acho que ele é uma figura que a gente não está podendo dispensar ele, assim. Mas ao mesmo tempo, a menos que ele melhore, ele não pode ser o cabeça desse movimento, se liga? Mas depois eu vou falar um pouco do movimento em si também. Alguns vacilos que eu acho que o Ciro deu. Primeiro, eles já abriram falando sobre o que é nacionalismo e tal, qual que é o nacionalismo, papapá, né? Aí o Ciro fala assim que a intelectualidade brasileira ela é muito eurocêntrica, e aí quando pensa em nacionalismo, pensa no nacionalismo europeu, que é uma resposta ao erro da esquerda europeia, e aí esses nacionalistas eles são contra os imigrantes, não sei o quê, mas que quando a gente fala de nacionalismo aqui, a gente não está falando nada de contra imigrante e tal. Cara, de tanto querer dialogar com a intelectualidade eurocêntrica, o Ciro acaba sendo eurocêntrico, cara, porque assim, eu acompanho um monte de canal nacionalista e eu não vejo ninguém falando sobre expulsar imigrante do Brasil, cara. Eu nunca vi isso, se liga. Isso está totalmente fora de questão, porque isso não é uma questão para o nacionalismo brasileiro. Isso é uma questão europeia. Inclusive, como o nosso nacionalismo ele é defensivo, ele não é agressivo, né? A gente não tem o objetivo de ingerir na soberania de outros países, eu acho que a gente não tem nada que opinar sobre o que os europeus estão fazendo com os imigrantes, cara. Porque isso é um problema deles. É claro que, em princípio, como seres humanos, e principalmente como cristãos, né, a gente defende o respeito ao estrangeiro, o acolhimento ao estrangeiro, e isso faz parte, inclusive, é uma parte fundamental da cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura de acolhida, né?
Os brasileiros são todos imigrantes, né? Até os indígenas são imigrantes, eles vieram da Ásia, da Austronésia, Micronésia, não sei lá, de algum lugar ali da Oceania, ali, aquelas regiões ali, né? Ninguém sabe direito, mas eles vieram de fora, né? E aqui chegando, né? Vem os europeus, são acolhidos, vem os africanos, são acolhidos. Até hoje, se você pegar os haitianos que vêm para cá, os venezuelanos, vem a operação acolhida, tem um monte de pastoral do imigrante, o pessoal que faz uma mobilização, um trabalho voluntário para ajudar esses imigrantes a conseguirem documentação, aulas gratuitas de português, tentativa de inserir a galera na comunidade por meio de time de futebol do bairro, igreja, matrícula na escola onde eu trabalho tem imigrante. Então, assim, faz parte do Brasil essa cultura da acolhida, eu acho isso importante. Agora, não é por conta disso, não é por isso que eu vou chegar em outro país que está enfrentando um problema migratório e vou dizer assim, ei, vocês são cruéis, hein? Vocês estão querendo botar os migrantes para fora. Não, cara, para de querer fazer ingerência na política, na cultura dos outros, né? Porque a questão migratória lá na Europa é uma questão, cara. Não sou eu que vou discutir sobre. A gente pode, que, vamos discutir a questão migratória europeia. Beleza, aí chamam especialistas, vamos ouvir os vários lados e tal, beleza. Agora, ficar falando assim como se, né, jogando um juízo de valor assim sobre a galera, como se ele fosse um bando de panaca por causa de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acho isso um pouco perigoso, sabe? É um pouco perigoso. É um pouco perigoso isso aí. Não é muito diferente do que os Estados Unidos fazem, por exemplo, quando condenam os BRICS por acolher ditaduras e não sei o quê, né? Então, assim, não estou defendendo nem condenando os europeus. Quem me conhece sabe que uma das minhas grandes lutas é contra o eurocentrismo, mas não estou defendendo nem criticando os europeus aqui, cara. Eu só estou dizendo o seguinte: quando a gente discute nacionalismo, todos os canais nacionalistas brasileiros que você for entrar, cara, tá você não vai ficar encontrando essa discussão sobre imigração, entendeu? Vai ter algum vídeo de algum canal nacionalista falando sobre a problemática da imigração da Europa, mas é um tópico que está sendo discutido, assim como qualquer outro, assim como se discute, sei lá, o preço da gasolina, Taiwan, o conflito no Mianmar, o canal de Suez, as Malvinas, é um tópico que está sendo discutido, entendeu? Não é uma questão do nacionalismo brasileiro, entendeu? Não é. E o Ciro meio que praticamente começou a discussão, introduziu o tema falando sobre isso, né? Então, eu acho que isso é aquele negócio que eu falei, né? A necessidade de estar se justificando diante da academia, diante da intelectualidade petucana, cara. Pra que isso? Essa galera, a gente não tem que estar se justificando diante dessa galera, não. Porque essa galera são os sabotadores do Brasil. Quando um cara vem te roubar, tu não fica se justificando se teu celular é bom, se é ruim, se tu tem que andar por aquela rua, se tu trabalha, se tu não trabalha. Mas o cara tá te roubando, doido. O cara é um assaltante. A conversa que tu tem que ter com ele, a menos que tu queira, de alguma forma, por meio da tua lábia, convencer ele a não te roubar, sei lá, mas muito difícil isso. Só se tu tiver alguma outra coisa aí para utilizar, tipo, algum mecanismo de, eu vou fugir para ali e eu vou pegar aquela viatura, entrar em contato com aquela viatura ali, ou pegar um Uber, alguém que vai perseguir esse cara, sei lá, não sei, cara, tem que ter alguma outra coisa aí. Eu ficar discutindo com o cara que tá ali para pilantrar, isso não vai levar a nada. Isso não vai levar a nada. E o Ciro dedica bastante tempo a isso, né, cara? Ele levanta muita bola de universitário, jornalista, que 90% pelo menos é uma galera. Eu acho que é perda de tempo ficar conversando demais, tá ligado? Tanto que você pode até conversar com essa galera, mas com outra postura, que é mais ou menos a postura que o Aldo adota, né? O Aldo até citou uma vez que ele estava na Band e o Mitre falou um negócio lá. Quem assistam esse dia em que o Aldo estava na Band e tava ele, a Samantha, que é uma moça do agro da Band, e
E tava esse Mitre e outros entrevistadores lá. Eu acho que eram mais duas pessoas, um homem e uma mulher, eu acho. E o Aldo desce a lenha, cara. E tem uma vez que, não sei se foi no Roda Viva ou se foi um outro programa, parecia Roda Viva, pelo menos. Porque tinha um monte de gente se cercando do Dr. Enéas, né? E o cara, eu até usei como um remix aqui para um dos shorts, né? O cara pergunta assim, doutor Enéas, as pessoas, elas estão com medo quando o senhor fala sobre ordem. E o cara leva meia hora para falar isso. Aí eu peguei isso de um vídeo de reação do Super Xandão. Aí o doutor Enéas responde só assim, as pessoas é muita gente, né? Aí ele diz, ó, eu fiz uma pesquisa e tal, a gente parou numa rua assim, que anda todo tipo de gente e tal, e a gente perguntou e tal, se alguém e tal. E eu desafio aqui alguém a fazer esse teste e tal, porque eu acho que não são as pessoas que têm medo de mim, não. Os jornalistas, talvez, né? A classe política talvez tenha medo. Por quê? Porque 90% é corrupto, cara, e quer entregar o Brasil, né? Tá nem aí, você quer saber do seu bolso. E ganha dinheiro entregando o Brasil, né? Porque mesmo a população, assim, se você pegar os pilantras da população, eles não ganham dinheiro entregando o Brasil, né, cara? A população não ganha dinheiro de jeito nenhum, né? É mais fácil ser roubado do que ganhar dinheiro. Então, assim, quem tem medo do Dr. Enéas da vida é esses caras, não é o povo. O povo, quem conhecia, achava era massa, né? Mas, enfim. Então, assim, acho que o Ciro perde muito tempo com isso aí. E aquela questão mais profunda que eu tinha colocado, né, cara? Você tem que saber o que que é a lei natural, né? Quais são, o que que é a moral, os princípios mesmo. O que que são as leis positivas, né, o direito, né, as leis que os seres humanos estabelecem, que tem como base a lei natural, ou não, né, pode ir até contra, né, como tem sido o caso nos últimos tempos, pelo menos no Ocidente, e o Ocidente, estou falando do Ocidente geográfico mesmo, né, nem o político, não, porque o político é meio difícil até dizer o que que é, o que que não é, né. O, e outra coisa é a prudência, né, cara? É como você se porta, como você se se posta diante da realidade dada, né? E, e eu acho que boa parte, talvez o grosso mesmo assim dos vacilos do Ciro é porque ele não tem claros os princípios básicos da lei natural, porque ele demonstra não ser um católico convicto, né? Eu não sei, por exemplo, se o Aldo é um católico convicto mesmo, não sei, mas eu acho que eu às vezes olho pro Aldo e eu vejo nele, uma vez um cara da bolha aí, né? Tava falando assim que o Ciro devia aproveitar, né? Que ele é um cearense coronel, e devia investir nisso aí, devia ser isso aí mesmo, que dava certo, né? É verdade. E aí eu comentei com ele que eu acho que o Ciro não é bem isso, né? Assim, ele não é esse ideal, essa ideia que a gente, esse arquétipo que a gente tem do cearense como um vaqueiro, um cabra macho, um coronel, alguma coisa assim. Ele é mais. Aí eu utilizei duas figuras literárias, né, para fazer esse balançamento, essa comparação Ciro-Aldo, né? O Aldo seria esse cara, né? Seria o Arnaldo, que até rima, né? O Arnaldo do sertanejo, do Zé de Alencar, né? O Arnaldo seria o Aldo. Que aí esse cara mesmo, é o sertanejo mesmo. É o, é o cabra mesmo que sobe no cavalo e pega o boi, etc. Né? Tanto que é o cara que coloca a vaquejada na Constituição. O Ciro não, o Ciro é o inimigo, eu esqueci o nome dele, né? O rival do Arnaldo, né? Que é o cara que ele é do sertão do Ceará, só que cedo ele se mudou para Recife para estudar e tal. Aí ele é um cara jamais assim que gosta de novas ideias, gosta de falar bonito, né? Que quer, gosta de coisas modernas, novidades, e pai, 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 pai. É outra viagem, né? Mas eu tô falando isso por outro motivo. Quando eu olho para o Aldo,
Tem outra figura literária que me vem à cabeça hoje em dia, porque eu li depois esse livro, que é o Menino de Engenho do Zé Lins do Rego. Eu tô com eu tô com medo de errar o nome das pessoas. Acho que é Zé Lins do Rego, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é do Graciliano Ramos, não. O Graciliano Ramos escreveu outros livros. O, no Menino de Engenho, você tem lá a figura do patriarca lá, né? O senhor de engenho. Acho que é José Paulino, que é o vô do Carlinhos, né? Quando eu olho pro Aldo, eu imagino aquilo ali, se liga? Ele não é um cara assim religioso, devoto, que entende. Se bem que o Aldo entende, né? Mas não. Eu tô falando do caráter, entendeu? O caráter do Aldo me parece mais esse caráter de um senhor de engenho, tal como o do menino de engenho. Que é aquele cara que ele é católico, mas não tanto no sentido de que é um cara, como é que eu posso dizer? Ele não é, por exemplo, um cara que seria um bom padre. Ele não é um cara que seria um santo. Se liga? Ele não seria uma figura propriamente religiosa. Ele é mais aquele cara assim, ele é o poder temporal, sabe? Ele não é o poder atemporal, eterno. Ele não representa o poder espiritual, sabe? Ele representa o poder temporal secular mesmo. Então, ele é aquele cara que tem um pulso firme, aquele cara que corre atrás das coisas, aquele cara que tem um senso de justiça. E por conta disso, ele é adequado à doutrina, à igreja e tal, entendeu? E ele é católico, assim, de fato, né? Nominalmente e tal. Eu acredito que ele frequente a igreja e tal. Ele deve ser devoto, deve ter os santos dele de devoção, etc. Mas, mas eu acho que, por exemplo, questões doutrinárias, eu acho que ele pode dar umas escorregadas. Eu acho que ele não colocaria a questão religiosa acima de questões temporais. Eu acho que, por exemplo, eu acho que aconteceria no evento, por exemplo, se rolasse um governo Aldo, né, assim, eu acho que poderia rolar uma questão religiosa que nem houve no Dom Pedro II, né? Mas poderia rolar, poderia, não estou dizendo que se acontecer vai rolar, não, estou dizendo que vai rolar se tiver um governo, não, poderia rolar, porque eu acho que o Aldo ele não é um cara assim primeiramente católico e depois nacionalista, não, entendeu? Eu acho que ele é primeiro nacionalista e católico junto. Acho que tá tipo junto, assim. Tá tipo junto. E na hora em que parecer que o católico ameaça a soberania nacional, por exemplo, de alguma forma, eu acho que ele tende pro secular, pro materialista, sabe? Eu acho, né? Eu posso estar enganado. Mas é o melhor que nós temos, porque dá para ver que o caráter dele é esse caráter de um senhor de engenho patriarcal tradicional católico. Se liga. E aí entendam como quiserem, né? Que hoje em dia, né, aquilo em que a academia nos transformou, aquilo em que a Rede Globo nos transformou, né? A gente olha para isso assim, parece um xingamento, quase que a gente fala o sinal da cruz quando a gente ouve. Meu Deus do céu, o que é isso? É o capeta? Que família tradicional, cruz credo, né? Como se fosse um palavrão, né? Duas coisas boas, né? Família e tradição, e a gente olha como se fosse coisa ruim, né? A gente, entre aspas, né? Eu até pouco tempo atrás olhava mal e pessoalzinho assim que pessoal que teria que tem mais chance de acessar esse vídeo aqui, né? Porque é um vídeo voltado para quem estuda, né? Para quem pensa em filosofia, história, etc. E aí a formação universitária dos últimos anos, associado com muita propaganda, né? E hoje em dia até as crianças mesmo assim, quando com a formação que está tendo via celular, TikTok, etc., ver esse tipo de coisa, fica com medo, né? Então, assim, nesse dia aí, você deu para ver, né, essa diferença entre o Ciro e o Aldo, né? O, o Ciro, na hora que foi falar sobre o cristianismo, sobre o catolicismo e tal,
Primeiro que ele já entrou falando do cristianismo de forma abstrata, né? De forma generalista, né? Assim, Max Weber, né? Depois, quando ele entrou de fato no catolicismo, na doutrina social da igreja, que segundo ele cresceu dentro disso, ele mete o seguinte, né? Rerum Novarum, Concílio Vaticano II, você já fica assim, opa, peraí, estamos entrando num terreno polêmico, né? Então vamos olhar com pisar cuidado. Não, ele pisou com firmeza. O pessoal do litoral é assim, né? O pessoal do Brasil profundo pisa com firmeza em terra firme, né? Quando chega no lamaçal, no mangue, alguma coisa assim, o pessoal se prepara, né? As calças aqui, faz um pegando siri, sunga calça. Se prepara, né? Se prepara, cara. E vai lá, né? O pessoal do litoral é o contrário, né? Assim, quando vê terra firme, ele, ai, ai, tá quente, tá duro demais, vou, peraí que eu vou pôr uma bota e tal. E já quando vê o lamaçal, deita, nada de braçada, assim, como se puder, como se fosse de boa, né? Então, eu fiz uma analogia, tá, galera? Não tô falando da realidade, assim, não. Foi uma imagem que eu utilizei aqui. Espero que tenha ficado claro, né? Porque é isso que o Ciro faz. Ele fala, ó, Rerum Novarum, doutrina social da igreja, Rerum Novarum, beleza. Concílio Vaticano II aí, calma, calma aí, isso é um tema muito polêmico, né? Qual é a compreensão que você tem do Concílio Vaticano II, né? Porque tem uma questão aí, né? Você pode ser contra, você pode ser a favor, mas contra ou a favor, você concorda que tem uma questão aí que é um assunto delicado, né? Beleza. Mas ele não fica aí, cara. Aí ele mete teologia da libertação, aí começa a citar o padre Casaldaliga, o Frei Beto e o Leonardo Boff como grandes figuras representantes do catolicismo da doutrina social da igreja. Aí ele fala assim: por sorte nós temos o Papa Francisco, esse nome e tal, não sei o que, cara. Ou seja, o cara ele tá desligado. Assim, cara, eu fico triste, sabe? Eu fico triste. E já o Aldo você vê que não, né, cara? Ele não entrou, né? É aquela coisa que eu tava falando, né? Eu não vou agora brigar. Ele não ia lá naquela hora ficar brigando com o Ciro. Eu não sei exatamente o que, que o Aldo pensa dessas coisas, não. Mas por algumas falas dele já dá para entender que ele sabe mais ou menos bem, né? Eu já vi ele falando alguma coisa sobre isso, só que infelizmente poucos canais católicos entrevistam o Aldo, né, cara? Ele não fazem muitas perguntas nesse sentido aí. Eu também não sei como ele responderia, porque o, o Aldo é prudente, né? Ele sabe que o terreno é pantanoso, ele não sai falando assim qualquer coisa, né? Ele fala com muita prudência, ele pensa bem antes de falar, né? Então não sei se ele soltaria exatamente o que, que ele pensa, não, porque ele sabe que qualquer coisa que ele fale vai ser usada contra ele, né? Qualquer tipo de situação, para criar problema, para, né? Então é um cara muito prudente, não sei se ele soltaria exatamente o que ele pensa, não. Mas dá pra você ver pela resposta, por tudo que ele fala, você vê que a visão dele não é essa visão, tipo, Leonardo Boff, Frei Beto. Eu já vi o Aldo citar o Leonardo Boff várias vezes, todas as vezes é para falar mal. O Ciro também tava falando mal, só que o que que cada um tava falando mal, né? O, primeiro, o, o Aldo, quando fala do Leonardo Boff, às vezes que eu vi, ele não ficou dizendo, ah, ele é um cara muito bom, mas disse isso. Não, ele só disse assim, o Leonardo Boff tava falando aí para entregar a Amazônia. Tá doido, né? Assim, só falou mal, né? Já o Ciro não é tipo assim, um cara tão bom quanto o Leonardo Boff e tal. Aí qual é a crítica que ele faz ao Leonardo Boff? Tá passando pano pro Lula. Tipo, oi. Se o problema dele for só esse, isso é o de menos. Então, assim, isso aí eu acho que o Ciro tem que se decidir, cara. Ele pode fazer que nem muitos ciristas que tem por aí que se declaram outra coisa. Por exemplo, o Fausto, né? O Fausto é um cara que eu acompanho porque, em termos de política, ele fala muita coisa interessante e necessária, né? Em termos de cultura, de religião, etc., não é base para mim, cara. Assim, dialogo, mas, ó, estamos em campos diferentes aí, discordo demais.
Agora, em termos de economia, de indústria, esses assuntos mesmo que ele é especialista, assim, é um cara muito bom em termos de política e tal. E ele se declara um cara que não é religioso e tal. Acho que o Ciro devia fazer isso também, cara. Ser honesto, né? Porque esse negócio de ficar pagando de católicozão sem ser doido, fica esquisito demais, né? Fica muito esquisito. Bom, é isso. Qualquer coisa eu falo depois aí outra coisa. Eu vou botar isso aqui para sair depois de um outro, eu acho, para ter esse delay aí, né? Fazer jus à transmissão que saiu com uma semana de atraso também. Valeu.